Irmãos, quando o pastor Vanir me deu esse tema, ele fala até outro nome, como é que fala mesmo, pastor? Temática. Ele fala temática. Irmãos, eu comecei a estudar. Eu tinha chegado com a minha esposa do mercado e comecei a estudar, e o Senhor me entregou a palavra, e eu me glorifiquei, chorei até na hora, irmãos, porque o Senhor estava confirmando. E diz assim aqui o tema, lê comigo, todo mundo junto. Como? Eu pergunto para a igreja, provação é a mesma coisa que tentação? Hein? Não. Provações não são a mesma coisa que tentação, irmãos. Provações vêm de Deus. E está dizendo ali como enfrentar. Se a coisa vem de Deus, como enfrentar? Olha só. Mas vamos lá, para o enfrentar. O que é enfrentar? É se colocar de frente para a guerra. Quando um general ou um rei colocava um soldado de valor para combater o inimigo, os valorosos iam logo na frente, porque ele tinha responsabilidade e puxava a responsabilidade para si. E quando fala em enfrentar, é você viver e presente e combater aquilo ali nas provações, mas para combater as tentações que vêm nas provações. Mas vamos para a Bíblia, irmãos. Tem vários, eu poderia dar vários exemplos aqui, na palavra de Deus, de homens que passaram por provações e tentações, mas eu marquei só alguns, irmãos. Eu marquei algumas coisas aqui para falar para a igreja. Eu não gosto nem muito de ficar agarrado aqui, meu filho sempre puxa a minha orelha nisso, mas ter um pregador dentro de casa não é mole não, irmãos. Só Jesus. Glória a Deus. Abraão, irmãos, vamos começar por este homem de Deus. Abraão, um homem que foi chamado por Deus. Deus mandou ele sair da terra, da sua parentela, falou que ia abençoar ele, falou que ele seria pai de grandes nações. Sabe quantos anos que Abraão tinha quando saiu da casa do seu pai? 65 anos. Quem gosta de pregar, a gente tem que pesquisar, né, irmão? 65 anos. E Abraão estava com aquela promessa de Deus. Quando nós temos uma promessa de Deus, nós temos que confiar na promessa, irmãos. O mal de cada um de nós, que às vezes nós esquecemos disso, colocamos as carroças na frente do boi e saímos atropelando tudo. E isso Deus não quer para a nossa vida. Mas Abraão fez isso. Como que Abraão fez isso, presbítero Luiz Antônio? Abraão tinha 89 anos, a promessa não vinha. O que a sua magnífica esposa fez? Chamou a serva dela, já que não vem, deita-se com ela e vai gerar filho. Ela colocou a carroça na frente do boi. Não foi isso que Deus prometeu para Abraão. Deus falou que ia sair da semente dela, e ela não confiou. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos e fazemos coisa errada e atropelamos a vontade de Deus, e não esperamos a resposta do Senhor. Porque Isaías fala que o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, e nem sua mão acolhida para que não possa abençoar. Nós temos que acreditar no Senhor que nós servimos. Louvado seja Deus. E ela pega a serva dela, Agar, e dá para Abraão, e Abraão se deita com ela. Isso foi um erro de Abraão, porque ele esqueceu da promessa de Deus. Nasceu um filho chamado Ismael. Com 89 anos, ele teve este filho chamado Ismael. E ali ele passou por várias lutas, várias provações. Mas lá no livro de Gênesis capítulo 17, Deus é tão misericordioso, Deus amava tanto Abraão, que chamou ele para fazer uma nova aliança. Ele chama Abraão e fortalece a aliança, o propósito na vida de Abraão. E Abraão acredita. Abraão passa a confiar naquilo que Deus falou com ele. E uma das coisas que nós devemos aprender para enfrentar as provações, primeira coisa, é ser obediente. Obedecer. É tão lindo, né, irmãos? Obediência a Deus. E Abraão obedeceu, passou a obedecer mais e mais a Deus. E ali ele tinha 100 anos e a sua esposa 90 anos, Sara. Ela chegou até rir quando Deus anunciou, mas ela gerou um filho, o filho da promessa.
o filho da promessa, Isaac. Tudo estava indo bem, né, irmãos? Na nossa vida não é assim? Quando a gente começa a andar, começa a caminhar, tudo vai bem, né? Aí Deus chama as provas. Deus coloca as provas na sua vida. E na vida de Abraão não foi diferente. Ele chega e pede uma coisa valorosa que ele estava, esperando. Abraão pega o moço, seu filho, seu único filho. Interessante que eu fiquei até olhando, quando Deus fala com Abraão, seu único filho, não tinha outro filho, Isaac, Ismael, mas Ismael já tinha ido embora, já tinha dispensado Ismael e Agar. Mas ele fala, pega seu único filho, é o filho da promessa, o filho da sua velhice, olha só. Leva no Monte Moriá e sacrifica. Imediatamente Abraão pegou e obedeceu. Deus teve que mandar um anjo bradar para Abraão não matar o seu filho, em obediência a Deus. Louvado seja Deus. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, irmão, é esse fato de nós atropelarmos a vontade de Deus. Eu já passei isso por minha vida, e eu não desejo isso para ninguém, e não aconselho a ninguém a fazer isso. Quando Deus promete uma coisa na tua vida, espera que vai acontecer. Espera que vai acontecer. Eu me lembro uma vez, quando a minha filha estava passando uma dificuldade muito grande quando ela era pequena, ela não poderia deixar a febre dela de passar de 38 graus. Toda vez que a febre passava de 38 graus, eu e minha esposa entrava em desespero. A Rayane. A Rayane está aqui? Ela chegou? Não chegou ainda não. E ela entrava e dava convulsão febril nela. E a gente foi em busca da solução desse problema. E na medicação, no consultório da doutora, a doutora falou para mim e para minha esposa, tua filha nunca mais vai poder tomar banho de piscina, nem de praia, tua filha não vai poder dirigir, a tua filha não vai ser normal. A minha filha tomava guardenal, irmão. Hoje, a minha filha ainda sente ainda uma arritmia cardíaca por causa desse guardenal que ela tomou. Mas para a honra do Senhor, quando eu comecei a fazer um propósito com Deus, a gente começamos a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A gente foi na casa do refúgio. Sabe onde que era a casa do refúgio nossa naquela época, irmã? A casa da irmã Del, o tio do pastor Vani. Sempre eu recorria àquela varoa. E Deus falava poderosamente com a gente naquele lugar. E ela, fazendo a campanha, ela virou para mim e falou assim, varão, a tua filha está curada. Eu e a minha esposa falei assim, que isso, irmã? Tem que ter, sabe como é que é? A gente vai cortar o remédio dela, ela pode ter outra convulsão febril, já perdemos ela quase 2 vezes. Na primeira vez eu voltei a rasgar o chão do Rocha Faria, de tanto chorar e orar para Deus trazer minha filha de volta, que minha filha morreu, irmãos, completamente morreu. A minha esposa, que estava mais presente dela, viu isso acontecer. A minha filha faleceu e Deus trouxe ela de volta. E ali, irmãos, quando eu falei assim, irmã Del, mas eu tenho que, não seja por isso, faz todos os exames, leva para o médico. Eu já tinha um exame todinho na mão, aquele eletrocefalograma, cardíaco, tudo de um exame, fiz tudo novo. Aí levei para a doutora, nessa época eu trabalhava no Souza Guiar, eu levei para neuropediatria, doutora Mônica, eu não esqueço do nome dela até hoje. Ela estava na emergência, eu conversei com ela, ela falou assim, traz para me ver. Eu fui lá embaixo no meu armário, peguei e entreguei primeiro o exame antigo. Ela foi e viu, olhou. Tu tem outro exame aí? Eu falei assim, tem. Aí dei outro exame para ela, olhou outro exame, e falou assim, você estava dando o que para tua filha? O que tu está dando para tua filha? Você está dando guardenal. Está dando ainda? Aí eu falei assim, não, eu parei de dar. Ela assim, fez muito bem. A tua filha está curada. Quando a gente coloca o propósito de Deus na frente, Deus remove montanha. Irmão, vamos aplaudir pela vida do nosso irmão Wilson. Nosso irmão Wilson, graças a Deus pela sua vida, irmão Wilson.
Isso está aí, graças a Deus. Irmão, foi uma coisa. Minha filha chegou agora, levanta aí, Rayane. Olha minha filha lá, ó, linda. Parece com a mãe. Hoje a minha filha dirige, toma banho de piscina, toma banho de praia, faz tudo aquilo que o médico falou que ela não ia fazer. Para a honra e para a glória de Deus. Porque, irmãos, é muito bom a gente pregar aquilo que já passou na nossa vida, irmão. A gente vê quando Vani me convidou, pastor Vani me convidou, porque eu ouvi esse tema aí, eu lembrei logo das dificuldades que eu passei com os meus 2 filhos, irmão. E provação, irmão, não adianta nisso não. Jesus falou: filhinhos, no mundo tereis aflições. Mas ele disse o segredo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a situação que tu entrou nessas portas da igreja nesta noite, mas eu quero te dizer que o dono da solução do teu problema se encontra aqui. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o problema, mas Deus sabe. Deus sabe a situação que você entrou. Louvado seja Deus. Esse foi um exemplo. Agora vamos para outro exemplo, irmão. Vamos para o exemplo de Jó. Homem temente a Deus. Mas Luiz Antônio, Jó é temente a Deus. As características de Jó, Deus falou para Satanás o que ele era. Todas as características. Mas também, um homem rico, tu abençoa ele de todas as formas. Tira dele. Aí Deus autoriza. Porque Deus só dá a prova daquilo que você possa suportar. Então as provas só vêm para você aquilo que você suporta. Que você não suporta, Deus não dá. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Você está aí? Glória a Deus. E Jó suportou, irmãos. Olha que tremendo. Foi de uma vez só, matou os 10 filhos de Jó. Estava tudo na casa do primogênito, o primeiro filho. Estava comemorando, tomando vinho. De uma vez só, matou todos eles. Olha só, a pessoa contando a notícia para Jó. Que a prova pior, irmão? Quando eu perdi a minha mãe, parecia que eu estava sem chão. Minha mãe que eu amo muito até hoje, eu sinto ainda a perca dela. Mas imagine, e diz que a pior dor que tem é a dor de perder um filho. Imagine Jó perdendo 10 de uma vez só. Olha só, que prova, né? Que luta, né, irmão? Meu Deus do céu. E Jó perdeu os 10. Mas mesmo assim ele resistiu. O diabo foi lá tentar de Deus de novo. E Deus autorizou que ele tocasse no Jó, no corpo dele, menos na alma dele. E lá ele colocou Jó de umas chagas. E diz que a chaga ia da ponta do cabelo do pé até a ponta do dedão do pé. E Jó procurava um pedaço de telha para se coçar, se raspar. Algum estudioso fala que deu até bicho na carne de Jó. Eu já vi um amigo meu pregando aqui, falou sobre que deu até bicho na carne de Jó. Olha a situação. Aí chega a abençoada da mulher dele. Engraçado que lá em Abraão foi a mulher que... Aí depois chega Jó. Aí a mulher vai, amaldiçoa esse Deus, já vê. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como o Lucas tu fala, mulher. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Mesmo assim, ele não deixou de glorificar a Deus. Já foi perfeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente? E a gente? Às vezes a gente reclama de tudo, né, irmão? Me lembro que no ano de 2019, eu era assistente lá na minha empresa. Eu estava na hora do meu almoço. Deus me fez lembrar de Jó. Por isso que eu gostei de falar de Jó aqui. Na hora do meu almoço eu fui chamado na gerência. E ali o gerente tinha substituído a outra gerente, qual era assistente dela, e me exonerou. E o meu salário, irmão, despencou. Você sabe o que é despencar?
despencou o meu salário. Eu não xinguei o meu chefe. Eu só falei, seja da vontade de Deus. Ainda me transferiu para um lugar que eu não queria, sem eu escolher. Eu fui transferido. Fui. Chegou lá, um momento difícil, mas Deus foi trabalhando comigo naquele lugar. Fui transferido para o Salgado Filho, Hospital Salgado Filho. E ali eu contei tantos irmãos, tantos jovens ali daquela empresa crente. E teve uma vez com a enfermeira, Deus usou para falar poderosa comigo, mas poderosamente mesmo, falou comigo. E eu vi que era plano de Deus em minha vida. Que às vezes, irmãos, é necessário perder para você ganhar. Você está me entendendo? Eu não sei o que você está passando, Deus está mandando falar isso. Às vezes é necessário perder para se ganhar. E quando ela falou isso comigo, eu dei glória a Deus. Porque nunca me faltou nada, irmãos. Mesmo que o meu salário tenha despencado, na minha casa sempre teve alimento. Sempre eu paguei as minhas dívidas, apertando ali, mas consegui pagar minhas dívidas. E Deus me abençoou de outra maneira, irmãos. Eu dou glória a Deus por isso. E sabe onde que eu estou de novo, irmão? Eu estou trabalhando com o mesmo chefe que me exonerou. Eu fui transferido, agora eu estou trabalhando com ele de novo. E sabe que ele teve coragem de vir fazer uma proposta para mim voltar a ser assistente. E sabe que Deus falou comigo? Não. É melhor obedecer ou sacrificar, irmão? É melhor obedecer. Porque Deus sabe. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos caminhos. Então, a aprovação é uma coisa tremenda. E eu gostaria de ler para a igreja aqui, irmãos. Eu nem li o tema, que eu gostaria de entrar na mensagem logo, mas eu gostaria de ler agora. Livro de Tiago, capítulo 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acabei fazendo igual o pastor Vanil, tá vendo, né? Foi de propósito não, irmão, foi sem querer mesmo. Louvado seja Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência recebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não é isso que acontece, irmão? Fala o que aconteceu comigo, irmão. E para me levantar de novo, só a misericórdia de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós damos ouvido ao tentador. Você está na prova, o tentador está junto. Está na dificuldade. Imagina se Daniel ali, quando foi provado, se ele desse ouvido ao tentador, ele foi jogado na cova do leão. Você imagina? Jogado na cova do leão porque estava orando. Ele não obedeceu o decreto do rei. Mas Deus o livrou da cova dos leões. E agora vamos para o terceiro exemplo. José. Deus me chamou na atenção quando o pastor me convidou sobre esse exemplo. José. Ele foi traído, não foi traído por amigo não. Ele não foi traído por colega não. Ele não foi traído por vizinho não. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Olha só. Homem obediente a Jacó. Ele foi obedecer. Jacó mandou ele lá enquanto dos seus irmãos. Chegou lá, pegaram ele, bateram nele e jogaram na cova. Seus irmãos. E às vezes as pessoas querem sair da igreja porque o irmão virou a cara para mim. Poxa, que irmão virou a cara para mim. Não está falando comigo. O pastor não me deu um abraço. O pastor está aí, não está gostando mais de mim. Jesus está te vendo, irmãos.
Hoje eu contei para o Gabriel, lá perto do bistrô da minha esposa, lá do café. Gabriel, que aqui é primo do Sullivan. Aí eu gritei: varão, Deus está te vendo. Se eu estou te vendo, imagine Deus. Eu até brinquei com ele, gosto muito do Gabriel. Então, irmãos, José, ele foi vendido pelos seus irmãos, jogado na cisterna. Olha só, jogado na cisterna. Que provem, saiu de casa como um filho obediente, um filho grandioso, um filho maravilhoso, um filho amado, porque Jacó amava mais José que outros irmãos, por causa que era o filho da mulher que ele amava tanto. E ele foi jogado na cisterna justamente por isso, pela inveja, pela calúnia, por tudo que o inimigo faz na nossa vida. Ele foi jogado na cisterna. E pior, eles queriam matar José. Mas um dos irmãos teve uma ideia, quando viu a caravana de Ismaelita, primo, né? Que são completamente primos, né? Que Ismaelita era filho de Ismael, né? É descendente de Ismael. Então, quando viu a caravana de Ismaelita, venderam José. Olha só, traído pelos seus irmãos, preso na cisterna e vendido como escravo. Apanhou, foi totalmente arrasado por tudo, pelos que compraram ele e pelos seus irmãos. Mas Deus estava contemplando ele, irmãos. Deus estava olhando. Deus estava contemplando a vida de José. E quando ele chega no Egito, ele simplesmente foi vendido por capitão da guarda de Faraó, Potifar. Foi levado para a casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Olha só onde que José foi parar. E ali, sabe o que aconteceu? Promessa da Bíblia, aonde que um abençoado, um fiel de Deus coloca os pés, abençoado será. Deus abençoou a casa de Potifar de tal maneira que ele deu todo o serviçal na responsabilidade de José. Olha só, tremendo. Todo provação vem bênção. Já viu as pessoas assim: poxa, caramba, estou passando por provação, meu Deus do céu, vem bênção por aí. Não é isso? Aconteceu com José. Passou por provação, a bênção veio. Mas a gente não devemos esquecer que às vezes vem a tentação. Qual foi a tentação de José? A mulher de Potifar. José era um moço, mais ou menos, nessa época de 18 a 20 anos de idade, na flor da idade. Olha só, o moço, a Bíblia fala que ele era bonito. E a mulher começou a tentar José. Olha só. Aí eu gostaria de ler aqui, Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, se quiser a mídia colocar aqui, pode colocar, tá, irmão? Gênesis capítulo 39, verso 7, 8 e 9. Ela estava perturbando para José ir para a cama com ela, tentando. Um jovem que veio prisionado, passou pelo processo todinho e estava ali, obedecendo, não a Potifar, mas ele estava obedecendo a Deus. Prova isso, dentro da Bíblia aqui, ó. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Porém ele recusou e disse à mulher: seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou a mim na mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal? E pecaria contra Deus? Olha só o que ele falou. Nem pecaria contra, vacilaria contra Potifar, não. Eu pecaria contra Deus. O homem estava com fé em Deus.
foi vendido pelos seus irmãos, foi escravizado e estava ali, cumprindo a ordenança de Deus. E na nossa vida, o que você já passou? Qual a decepção que você já passou na vida? Quantas vezes a gente quer chutar o balde e quer ir embora de tudo? Às vezes tem mulher que não aguenta o marido, ou o marido não aguenta a mulher, por causa de pouquíssima coisa. Às vezes o caldo entorna, às vezes chuta o balde. Tem ilusão na vida, o inimigo começa a tentação vir, coloca coisa na cabeça do marido, da mulher, e eles fazem muitos casamentos frustrados, muitas coisas acontecendo neste mundo. O mal toma conta da humanidade de tal maneira, por quê? Porque as pessoas não obedecem a Deus. Não obedecem a Deus. E é uma coisa muito simples, irmão, obediência. É difícil, não, mas vale a pena obedecer. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, não sou eu que falo não, ele não deitou com a mulher de Potifar, mas ela continuou perturbando, que até que teve um dia que não tinha ninguém em casa, só José e ela agarrou José de uma tal maneira, pela roupa e tudo, e José correu, e as suas vestes ficou na mão da mulher. Aí eu te pergunto, um jovem de quase 20 anos de idade, fazer uma coisa dessa, tem que ter muito Deus no coração, irmãos. Tentação vem, provação vem, mas você tem que passar a enfrentar elas. Como enfrentar as provações? É na obediência, é na dedicação. Como enfrentar as provações? É você dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Se você não der ouvido ao Espírito Santo de Deus, você vai fracassar. Jesus falou que não deixaria o povo dele órfão, enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele está para consolar. E muitas pessoas falam, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Abre a tua boca, deixa Deus te encher, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa trabalhar no teu ministério, deixa Deus trabalhar no teu lar, deixa Deus trabalhar no teu casamento, deixa Deus trabalhar na tua faculdade. É tão simples. Eu estava vindo para cá agora de noite, falei, Senhor, eu estou tentando estudar, estudei, tu me deu a palavra e agora está aparecendo um branco na minha cabeça. Obediência, irmão, é uma coisa tão fácil. Às vezes tu vê criança que chega pelo pai, às vezes, pai, eu posso ali brincar com meu amiguinho? Quem é pai sabe disso, que os filhos pedem, eu posso brincar ali? Eu posso brincar com fulano? Eu posso fazer isso? Me dá isso, me dá aquilo, não pede. Não é diferente com nós não. Todos nós devemos pedir ao Pai. Tem pessoas que nem Lázaro falou, que eu já falei em outra pregação, que conta a história de vida para todo mundo, mas só não conta para Deus. E provações, irmão, é uma coisa interessante. Às vezes é necessário perder. Eu vou agora dar uma outra ilustração de um filme que a gente vimos, Os Corajosos. Aconselho quem não viu para ver. Os Corajosos. A gente até botamos aqui no começo do estudo bíblico aqui, que dois chefes queria fazer a aprovação aos empregados, e ele observou os empregados, então pegou um que era servo de Deus. Ele chegou e falou assim, chama fulano. Aí chegou lá e falou assim, o chefe está te chamando lá no escritório lá. Aí ele ficou preocupado, ele todo animado, que poxa, estava desempregado, arrumou emprego, todo animado, está sustentando a sua família com aquele emprego, ele todo animado com a situação, e ele chegou na administração, senta, aí falou, Javier é o nome dele, agora eu lembrei, Javier, tenho observado que você é um excelente empregado, eu tenho observado que você é ótimo, dá exemplo, exemplar. Eu vou fazer o seguinte, eu quero aumentar o teu salário, você vai ganhar quase o dobro que você ganha. Ele, opa, que benção, já estava sentindo abençoado. Mas porém, Javier, nós vamos receber uma carga aí, nós vamos receber tanto de carga, mas você vai colocar tanto. Aí você, eu tenho que mentir? Achei até engraçado que o filme, ele fala com a carinha, né? Eu vou ter que mentir? Ele coça a cabeça. Aí você faz o seguinte, eu vou te dar até amanhã para você pensar. Aí ele chegou com esse... Olha só o interessante desse filme, irmão. Por isso que é muito bom. Às vezes a gente perde tempo vendo coisas que não prestam na televisão para saber filme evangélico. Muito bom. Um conselho que eu peguei nesse filme. Ele foi... Sabe o que ele foi aconselhar? Foi conversar para se aconselhar melhor com a sua esposa. Ele chegou na casa
e falou com a sua esposa. Ele viu ela batido, falou assim: o que foi? O que está vendo? Eu falei assim: poxa, eu tive uma proposta. Ah, mas teve uma proposta de emprego para aumentar teu salário e você está triste? Não, porém é o seguinte, eu vou ter que mentir. Eu vou receber a carga, mas eu tenho que botar outro valor. Isso não agrada a Deus. E agora, Javier, o que te vai ser? Se eu disser não, eu vou ser mandado embora. Ou eu aceito, fico no meu emprego, sustento a família, ou eu sou mandado embora, não vamos ficar desempregados de novo, vamos passar um aperto de novo. Sabe, vamos orar. Olha só que interessante. Vamos orar, meu marido. Os dois vão orar. Ora junto, o Espírito Santo de Deus dá luz a ele. Tentação vem, irmão, na provação. Mas vence a tentação com a oração. Está me ouvindo? Vence as tentações com a oração. Orou os dois. Do outro dia ele foi firme, já pensando: vou perder o meu emprego, vou ficar desempregado. Aí Josué, isso aconteceu, ele sentou no escritório. E aí, Javier, já tem a resposta? Tenho, meu chefe. Qual é a resposta? Se eu não vou fazer isso que o senhor está me pedindo. Mas você sabe a consequência, se você não fizer, nós somos obrigados a te mandar embora. Seja feita a vontade de Deus. Os dois levantaram da mesa, esticaram o mãozão para ele assim, falaram assim: meus parabéns, Javier. Porque desde semana passada nós estamos testando as pessoas para quem a gente ia dar o cargo de confiança. E Deus hoje mostrou que você está apto para o cargo. Louvado seja Deus. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Eu estava muito preocupado, que eu falei com a minha esposa: se eu tenho um cargo de confiança, mudança de prefeito, sempre a gente tem uma ameaça de ser mandado embora. E ela sempre, eu converso com a minha esposa, ela fala assim: fica tranquilo. Aí teve um dia que a gente foi lá no Recreio, é muito bom, de vez em quando a gente vai na praia para dar olho ao mar, lá tudo. A gente viu um rapaz vendendo sacolé. Sabe o que ela falou para mim? Não esquenta a cabeça não, que tudo Deus dá um jeito. Até para vender sacolé você vai ganhar dinheiro. Então é muito bom estar junto. Dois pensando junto. Dois conversando junto. Eu não tinha isso na minha vida, irmãos. Tempos atrás eu escondia o contra-cheque da minha esposa. Ganhava o dinheiro levado, legal. Não conseguia dar dízimo. Não conseguia ser honesto totalmente. Estava dentro da igreja e fora da igreja ao mesmo tempo. Mas depois que Deus me puxou pelo anzol mesmo, botou na minha boca assim e me arrancou, a coisa mudou, irmãos. Porque hoje, meu contra-cheque não é no papel online, eu já mando online, eu compartilho online para ela. Sai o contra-cheque, eu mando para o WhatsApp dela. Nós temos isso aqui, para administrar um mês. Então é desta maneira, irmãos. Aprovações, Deus dá aprovação. Quando você vai fazer uma prova, lembrando que Deus está me lembrando aqui agora, o que acontece quando você vai fazer uma prova na escola? Primeiro vem um teste, né? Aí no teste, para saber se você está apto ou não de fazer a prova. Dá para fazer a prova. Se no teste, se você não for bem, né, Jona? Jona é professor, ele vai confirmar comigo. O professor dá uma chance para aquele aluno dar mais uma recuperada para poder fazer a prova, né? Para chegar ao ponto de fazer a prova. Mas quando ele chega no momento que ele está apto para fazer a prova, ele vai fazer a prova, mas Deus só fica quieto. O professor fica assim, só olhando, porque ele está apto para fazer a prova. E com Deus não é diferente, meu querido. Se Deus coloca uma prova para você passar, ele só vai ficar olhando. Você está me entendendo? Deus vai te dar a prova, você vai ficar só olhando pela... Calma aí, vou ver se meu filho vai passar por isso mesmo. Né? A prova de direção, quem já fez a prova de direção aqui sabe. Antigamente dava um dinheirinho por fora e passava o cara. Agora não, tem várias câmeras. Tem câmera para pegar o cara, o indivíduo de todos os lados. Então não tem como você pagar, você tem que passar mesmo. E na primeira, eu me lembro quando eu fui fazer a prova de direção, na primeira eu fiquei reprovado. Cheguei em casa quase chorando, ia trabalhar ainda. Pela minha cara, minha esposa viu que eu tinha sido reprovado. E eu fiquei reprovado em 2 olhadas. Botei o carro na vaga direitinho, mas na hora de sair eu esqueci de olhar.
e a seta desligou, eu não armei a seta. Fiquei reprovado na hora, nem fui para a pista. Aí na segunda vez, eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui, aquele amigo do João que estava aqui no domingo, o Robinho, eu comentei com ele, o Robson. Olha só, quando você for fazer a prova de direção, antes de você ir para a prova, se estiver chegando uns 5 ou 6 pessoas antes de você, arruma um cantinho, dobra o teu joelho no chão e entrega a tua vida a Deus. Deixa Deus tomar a direção na sua vida e a direção do carro também. É muito gostoso, irmãos. Às vezes a pessoa fica, crente é maluco. Não, crente é doido mesmo, que a gente... Jesus falou para aquela mulher samaritana, né? Que tem que crer. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É coisa de doido mesmo, irmão. É coisa de doido. Então eu fui, joelhei, falei, Senhor, Pai, eu preciso aprender. Eu tinha comprado um carro e não sabia dirigir, irmão. Tinha o meu Santana, eu tinha batido com ele 2 vezes, estava amassando meu Santana todo. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a dirigir. E na segunda vez fiquei aprovado com muita dificuldade, fui lá, paguei tudinho, fui fazer a prova, aí entrei. Quando eu entrei no carro, aí chegou 2 abençoados do Detran. Seu Luiz Antônio, o senhor está calmo? Não. Mas se acalma, tenta se acalmar, difícil. Aí ele falou assim, vamos direitinho, vamos começar direitinho. Eu posso ir falando? Você pode falar, você pode cantar, você pode fazer o que for. A única coisa que você não pode fazer aqui é errar. Falou para mim. Aí eu falei, tá bom, então eu vou começar a falar. E comecei a falar. Quer dizer, eu já estava apto, porque uma, eu estudei para aquilo. Outra, eu coloquei Deus em primeiro lugar. Porque eu ouvi a voz do amigo e falei, Deus, toma frente desta batalha. E uma das coisas que nós temos que aprender a enfrentar as provações é colocar Deus na frente. Quando você coloca Deus na frente, a coisa muda. As coisas mudam de figura. Irmão, não errei nada. Eu passei sem errar. Louvado seja Deus. Até brinquei com a minha esposa, cheguei triste também para ver assim, caramba, errou de novo. Assim, não, eu passei. Aí me abraçou, ficamos alegres. E depois eu comecei a dirigir tranquilo. Renovei a carteira já. E estou dirigindo. Não sou ex-motorista não, mas quebro galho. Sou igual o Sullivan não, mas dirijo aí. Louvado seja Deus. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, irmãos, não adianta. O salmista falou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você entregar o teu caminho ao Senhor, ele vai fazer para a sua vida. Então você está passando por provação, confia naquilo que muitas pessoas falam. Vem benção por aí, mas fica atento nas tentações, que pode querer te desviar da benção. Louvado seja Deus. Diz aqui Tiago, a tentação, que se você dá lugar à tentação, o que gera? Gera o pecado. E o pecado vem o que? A morte. Então você morte espiritual. Você morre. Mas Luiz Antônio, tu falou de Jó, você falou de Abraão, você falou de José. Agora vamos falar de Jesus, irmãos. Olha só, lê lá em Mateus capítulo 4. Esse diabo é terrível. Diabo não brinca de ser diabo não, irmão. A oficina dele é mais do que a cozígua, 24 horas sem parar. Meu amigo Renato que pregou aqui sempre falava isso. 24 horas sem parar a oficina do diabo. Ele prepara tudo, arco, flecha, tudo que quer te atingir. Mas você sabe que tem um Deus que quebra arco, corta a lança, joga todo o mal por terra. É só você confiar. Louvado seja Deus. Olha só, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus por quem? Pelo Espírito. Olha só, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, ao deserto. O deserto é lugar de quê? De provação. Então Jesus também foi provado. Olha só. E como ele venceu as provações? Nós vamos ler. Ele estava atento. Jesus estava atento. Aqui está dizendo aqui, ó. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus,
manda que esta pedra torne-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, ele citou a escritura para Jesus, para tentar Jesus de todas as maneiras. Aí Jesus respondeu ele. Depois ele voltou de novo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lance daqui da baixo. Quer dizer, ainda ditou de novo a Bíblia para ele, porque dá ordem aos seus anjos. Aí Jesus falou a mesma coisa para ele. Depois ele voltou de novo, tentando Jesus. Aí ele levou Jesus num lugar alto. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-se todos os reinos do mundo, e a glória, e disse, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A solução de Jesus é isso. Então muitas das pessoas são presas à riqueza. Você ser rico não é pecado não, mas você amar a riqueza, isso é pecado. Então, pelo amor do Senhor Jesus, enfrenta as suas provações na obediência, enfrenta as suas provações dando ouvido ao Espírito Santo de Deus, porque o nosso Consolador está aí, ele está aí, ó, no teu ladinho, só esperando você falar. Só falta você falar com ele. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, perdendo todos os dias dela, ficou durinha, passando a dificuldade de tudo, perdeu família. Alguns estudiosos falam que tinha mulher, tinha filho, tinha tudo, perdeu tudo, porque naquela época, a mulher quando ficava nesse estado tinha que se separar da tribo na época de Abraão, e naquela outra, na ocasião de Jesus também tinha que se separar, não poderia estar junto. Era um mal, era uma ignorância que hoje, graças a Deus, não existe isso. Era um mal, e ela sofria com isso, com esse fluxo de sangue há 12 anos, mas ela ouviu falar de Jesus. E a salvação vem pelo ouvir. A Bíblia fala que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu, olha só que tremendo, ela ouviu que Jesus curava, e ela arrumou um ponto-chave para a hora que Jesus passar, ela tocar, mas ela não poderia estar no meio da multidão, porque ela é considerada imunda, ela não poderia estar com a sociedade, quer dizer, ela bolou um plano para poder tocar no Jesus. Totalmente eu tocar nas suas orlas, nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela botou no coração dela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E ela teve fé. E quando ela teve essa fé no coração, moveu o céu lá em cima, irmãos. O céu moveu lá em cima. E quando Jesus passa, ela consegue tocar nas suas vestes. E a Bíblia vai dizer bem claro, imediatamente o sangue se estancou. Louvado seja Deus. E na nossa vida não é diferente. Teu pai, tua mãe, teu irmão, que nem diz José, foi vendido pelos seus irmãos. De repente você se decepcionou com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu vizinho, com a tua avó. Pode ser quem for, mas Ele não vai te desapontar, Ele não vai te decepcionar, e Ele está aqui nesta noite. Só basta você aceitá-lo, só basta você colocar no coração, eu quero isso para mim, eu quero a mudança, eu quero que Deus quebre o protocolo, eu quero arrancar isso de mim. Louvado seja Deus. Existe uma coisa muito forte aqui nessa igreja, que eu gosto muito, eu falo da cura da alma, meu filho também falou da cura da alma. Mas existe uma coisa mais forte ainda. Jesus faz presente neste lugar. Quem sentiu a presença do Senhor Jesus desde quando chegou aqui? Ele se faz presente neste lugar, irmãos. E todo culto é isso, irmão. É o mover do Espírito Santo. Eu já estou aqui 3 anos na Rara. Eu agradeço a Deus por estar aqui, irmãos. Eu só saio daqui se Deus quiser. A minha vontade não sai, não. Se Deus quiser que eu saia, amém. Mas hoje é dia de salvação para a tua vida. Ministério de Louvor pode tomar lugar aqui. Hoje é dia de salvação para a sua vida. Aleluia.
A estratégia de Jesus, quando aquela mulher começou, me dessa água para me beber, para não voltar mais aqui, para me apanhar água. Quer dizer, ela pensou no trabalho que ela estava tendo. Ela estava indo pegar água meio-dia, porque ela não poderia ir na outra hora, que outras mulheres condenavam ela. E ela, por estratégia, ela ia meio-dia. Ela não queria ter mais trabalho de apanhar água. Mas Jesus virou para ela e disse assim: vai, chama teu marido. Você não tem um marido? Disseste bem, que tiveste 5, que tu tem não é teu. Veja que você é profeta. Quer dizer, Jesus entrou na intimidade dela, e hoje o Senhor entra na tua intimidade. Eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. Ele vai quebrar o protocolo da tua vida hoje. É hoje. Não saia daqui. Deixa Jesus transformar o teu viver. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, bastante de louvor. Deixa Deus usar vocês. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Uma das coisas que me chamou mais a atenção é quando José, ele deixa suas vestes e sai correndo. Eu imaginei que ele estava nu. Perdeu as suas vestes. Perdeu as suas vestes. Correu com a sua vergonha, aparecendo para todo mundo. Mas no seu interior, Deus estava bradando na vida dele. Deus estava gritando na vida dele de alegria. Louvado seja Deus. Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho, ele não pensou 2 vezes. Foi da minha velhice, mas se Deus está mandando fazer, eu vou fazer. E muitos de nós, irmãos, não quer fazer aquilo que Deus manda fazer. Acho que é muito doloroso chegar à igreja cedo. Acho que é muito doloroso a gente orar um pouco a mais. Mas Deus hoje chama na responsabilidade. Deus quer quebrar esse protocolo na tua vida hoje. Você que entrou nas portas desta igreja hoje, não fiz o aliança, é o convite da graça. Vem aqui na frente.